Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá então, atividades na apostila de ciências, na página 13. Lembrando que a apostila de ciências está representada pela cor verde claro. Vamos lá então? Diferentes formas de contar o tempo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais do que nós já estamos trabalhando em matemática sobre o tempo. Vamos lá então nos aprofundar? Nós não conseguimos enxergar o tempo, mas sabemos que ele passa porque as coisas e as pessoas ao nosso redor mudam. Como que nós sabemos que o tempo está passando? Bom, nós fazemos aniversários, nós envelhecemos, né? Nós percebemos como as coisas ao nosso redor, como as plantas, como as pessoas até mesmo ao nosso redor, que mudam muito de um mês para o outro, de um ano para o outro. Então vamos lá. Leia este texto sobre a passagem do tempo. O segundo tem esse nome, mas no relógio é ele que passa primeiro. Ele é que nem um instante. Passa enquanto a gente pisca os olhos. Num segundo não dá para fazer muita coisa. Dá para levar um susto, soltar um grito, deixar cair da mão uma coisa, não ver a bola passar. Os minutos são maiores. Dá para a gente se acalmar do susto, apanhar o que tinha caído, receber a bola, correr e chutar para o gol. Dá para comer uma fatia de bolo em 1 minuto. Mas para preparar e assar o bolo é preciso 1 hora ou mais. Esse textinho é da Marina Berde Ferreira, tem por título Aurélio com a Turma da Mônica, O Mundo das Palavras em Cores. Vamos lá então. Agora converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Que formas de contar o tempo são citadas no texto? Então, vocês irão pegar aí agora um lápis de cor ou um lápis de escrever e grifar, circular no texto as partes dele em que falam sobre o tempo. Vamos lá que a prof vai dar uma dica para vocês, uma ajuda. Então, aqui, o segundo tem esse nome. Então, ali, o segundo é uma forma de contar o tempo. Então, nós vamos circular a palavra segundo. O instante, ele é que nem um instante. O instante é uma forma de contar o tempo. Então, nós vamos circular a palavra instante. E assim vocês irão fazer durante todo o texto. Todas as palavrinhas que aparecerem, que lembram o tempo, que falam sobre o tempo, que nos fazem pensar e lembrar, né, com relação à passagem do tempo, vocês irão grifar ou circular. O que você consegue fazer em 1 segundo, em 1 minuto e em um dia inteiro? Então, façam um Rzinho aqui com o tracinho, né, com a linha. Podem usar esse espaço aqui embaixo também. E escrevam para a prof o que vocês têm feito durante esse período de pandemia que nós estamos em casa. O que vocês fazem em 1 segundo? Em 1 segundo, o que você consegue fazer? Consegue piscar? Consegue respirar? Em 1 minuto, o que você consegue fazer? Consegue correr, se esconder? E em um dia inteiro, o que vocês conseguem fazer? Vocês conseguem estudar, trabalhar? Trabalhar não, porque ainda vocês são novinhos, mas vocês conseguem estudar, vocês conseguem ajudar a mamãe, vocês conseguem descansar. Que outras formas de contar o tempo você conhece? Então, vocês irão pesquisar aí quais são as outras formas que o texto não cita que nós conseguimos contar o tempo, medir o tempo. Então, façam um Rzinho, coloquem aqui a linha para fazer a resposta. Vamos lá, então. Em um dia é possível fazer muitas coisas. Mas como sabemos que um dia já passou e o outro começou? Para isso, precisamos esperar que amanhã, a tarde e a noite inteira passem. Só aí é que começa outro dia. Cada dia tem um nome diferente. Observe: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira e sábado. Assim, depois que contamos esses 7 dias, um após o outro, temos uma semana. Então, a nossa semana é composta por 7 dias. E o dia é composto por quantas horas? O dia é composto por 24 horas. Vamos lá então. Investigação científica. Você sabia que uma semente pode se transformar em uma nova planta em apenas uma semana? Esse processo é chamado de germinação. O processo chamado de germinação, como a prof falou agora há pouco, ele diz respeito ao nascimento, ou seja, a prof vai explicar o passo a passo. Nós pegamos ali uma sementinha, colocamos em uma terra fértil ou no algodãozinho, né, como é o caso do feijão, que ele já germina naquele algodãozinho, e essa sementinha, ela vai nascer, ela vai germinar, ela vai crescer, é o desenvolvimento dela. É claro que ela precisa de condições como a água, né? Tem que molhar essa plantinha para que ela germine saudável. Algumas plantinhas precisam da água, outras não precisam só da questão do clima, né? Questão climática, ou mais quente, ou mais frio. Então, assim, algumas condições, dependendo da plantinha que vocês forem fazer com esse processo, que a prof já vai trazer uma sugestão, uma ideia para nós realizarmos juntos. Além destas condições, nós temos que sempre pesquisar. Então, esse processo de germinação é o processo do nascimento, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, do nascimento da sementinha. Ela é plantada, logo em seguida ela é regada, né? E passam 7 dias, ela já começa a germinar, já começa a crescer, já começa a se desenvolver, certo? E nós vamos fazer uma experiência de 7 dias. Vamos lá. Quero ver todos em prática aí. Vamos continuar então? Vamos observar o desenvolvimento de uma semente, siga as orientações do professor e mãos a obras. Foi o que a prof acabou de dar sugestão para vocês, né? Nós vamos plantar, mas a prof não vai pedir para que vocês plantem qualquer coisa. Vocês podem escolher na casa de vocês, ou com a mamãe e com o papai, pedir para que eles levem vocês até uma agropecuária ou ao mercado também, e comprem aqueles sachêzinhos, sabem, de plantinhas. Vocês irão escolher um sachêzinho daqueles. Prof, eu quero plantar uma rosa, eu quero plantar uma florzinha, eu quero plantar cenoura, eu quero plantar alface. Prestem atenção, pessoal, que tudo tem relação com o tempo, né? Nós ali vamos fazer uma experiência de 7 dias. Então, se vocês escolherem uma sementinha dessas, ela vai demorar um pouquinho mais de 7 dias para começar a germinar. Então, vocês podem escolher uma sementinha dessas, colocar em um potinho, né, baixinho, ou em um copinho plástico e cobrir com a terrinha, né? Primeiro colocar um pouquinho de terra, depois a sementinha e mais um pouquinho de terra. Ou colocar a terra, fazer os furinhos e jogar as sementinhas e regar. E vocês irão cuidar todos os dias dessa sementinha. Vocês irão ler atrás da embalagem da sementinha que vocês comprarem. Vocês vão ler como é que se cuida dessa sementinha. Mas nós precisamos de uma sementinha que aconteça nesse período de 7 dias. Então, a prof vai dar uma sugestão para vocês, para que vocês não fiquem tão ansiosos, tá? Vocês podem também usar o alpiste. Ele germina muito rápido. Então, quem tem alpiste em casa ou quem não tem, um pacotinho é bem baratinho. Vocês vão precisar de um potinho também, de terra, e vocês irão jogar o alpiste em cima dessa terra, tá? E irão regar. No período de 7 dias, esse alpiste ele vai germinar, ele vai crescer. E o ideal seria vocês conseguirem uma garrafa PET e usarem só a parte de baixo. E aí, depois, então, que crescer,
vai formar um cabelinho. A prof vai tentar mostrar para vocês a fotinho de como fica. Vai fazer um cabelinho para cima, bem comprido, vai ficar bem grande mesmo. O alpiste ele cresce muito, ele dá um matinho. E depois, então, vocês poderiam decorar essa garrafa PET, né? A parte que diz respeito ao vasinho. Poderiam fazer o olhinho, a boquinha, o nariz, que aí vai ficar um bonequinho, né? Um bonequinho cabeludo. É uma experiência sensacional. Vocês irão adorar acompanhar esse processo da germinação, do crescimento dessa sementinha. E a prof quer ver todas essas produções. Se vocês forem usar uma sementinha de algum fruto ou de alguma verdura, algum legume, cuidem, mostrem para a prof e cuidem bastante, tá bom? E pode ser que aconteça de demorar um pouquinho mais de tempo, mas tenham paciência que logo vem e acompanhem cada detalhe, ó, a raiz, acompanhem a sementinha indo para baixo da terra, acompanhem a folhinha saindo, acompanhem todo esse processo e registrem, batam fotos e enviem para a prof de como está se desenvolvendo essa experiência de vocês, tá bom? Então vamos lá, o mês é outra forma que usamos para contar o tempo. Vocês sabem que mês estamos? Existem 12 meses, cada um com um nome diferente. Em que mês nós estamos, vocês sabem? Eu vou dar uma dica, falta um mês para acabar as nossas aulas e vocês entrarem de férias, né? Porque vocês ainda não estão de férias, vocês estão fazendo as atividades aqui com a prof sempre, vocês estão estudando bastante e no mês de dezembro são as férias e as festas de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, algumas crianças fazem aniversário. Então, vamos lá, conhecer os 12 meses. Então, em um ano, né, nos 365 dias, eles são divididos em meses. E dá uma quantidade total de 12 meses. Então, são eles janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois que contamos esses 12 meses, um após o outro, dizemos que passou um ano. Com a ajuda do professor, localize o mês do seu aniversário no calendário da sala de aula. Algum colega faz aniversário no mesmo mês que você? Então, pessoal, nós não estamos na escola, mas eu acredito que vocês têm calendário em casa. Então, localizem aí no calendário o dia do aniversário de vocês, ou o mês do aniversário de vocês, né? Como pede ali na atividade. Se vocês têm um calendário em mãos, impresso, um calendário pendurado aí na casa de vocês, circulem este mês e o dia também do aniversário de vocês. E se vocês não têm, peçam para que o papai e a mamãe mostrem para vocês lá no celular, tá bom? E com relação a algum colega fazer aniversário no mesmo mês que você, é um pouquinho mais complicado, porque nós não estamos na escola e essa era uma atividade para nós fazermos em grupo. Mas, se vocês lembrarem de algum amigo que faz aniversário no mesmo dia que vocês, façam um Rzinho e coloquem o nome dele aqui, tá bom? E o mês também. Atividades. Leia o texto com a ajuda do professor. Os minutos vão formando as horas. E as horas vão formando os dias, que formam as semanas, que formam os meses, que formam um ano e depois outros anos. E todos juntos formam a vida da gente. Então, vocês entenderam ali que cada um precisa do outro, os minutos precisam estar juntinhos para formar as horas precisam estar juntinhas para formar os dias precisam estar juntinhos para formar as semanas precisam estar juntinhas para formar os meses, e os meses precisam estar juntinhos para formar um ano. E assim, muitas coisas vão acontecendo e mudando durante todos esses períodos.
Vocês irão perceber isso na atividade da germinação das plantinhas. Vocês irão perceber que ela precisa do tempo, que ela precisa de chuva, que ela precisa do calor, do sol para germinar, ela precisa estar com a terra bem boa para germinar, ela precisa dos cuidados diários ali para germinar também. Então, vocês irão perceber isso com a experiência da germinação. Por isso que a Prof indica que vocês façam e acompanhem passo a passo, certo? Vamos lá então. Identifique no texto as diferentes formas de contar o tempo. Depois, escreva-as nos espaços a seguir na ordem que aparecem. Então, aqui, tem seis retângulos e vocês irão aqui, pessoal, prestem atenção. Os minutos vão formando as horas. Então, as diferentes formas de contar o tempo. Os minutos, vocês irão circular os minutos aqui no texto e escrever num desses retângulos. E depois, vão formando as horas. As horas também entram numa das formas de contar o tempo. Então, vocês irão colocar aqui. E assim na sequência, tá, pessoal? Número 2. Você sabia que 3 semanas é o tempo que um rato leva para se desenvolver na barriga da mamãe? Isso quer dizer que antes de nascer, o filhote fica dentro do corpo da mãe durante 21 dias. Este período de desenvolvimento do filhote é chamado de gestação. Depois de conhecer essas informações, responda as questões a seguir. Então, pessoal, quanto tempo nós demoramos para nascer, vocês sabem? Perguntem para a mamãe e para o papai quanto tempo demorou para que vocês nascessem. A Prof vai dar uma dica, né? Normalmente, uma gestação dura 9 meses. Mas perguntem para os pais de vocês se vocês nasceram com 9 meses, com 8 meses. Tem crianças mais apressadinhas que nasceram com 6 meses. Então, contem para a Prof um pouquinho mais sobre isso, certo? Escrevam aqui, aqui embaixo, façam um Rzinho e escrevam aqui na número 2, embaixo da palavra gestação aqui, façam um Rzinho, ou ao lado também, porque eu acredito que uma linha é suficiente para vocês escreverem isso, e escrevam quanto tempo demorou para que vocês viessem ao mundo. Depois de conhecer essas informações, responda as questões a seguir. Letra A. O tempo de gestação do rato é de quantas semanas que dizia ali no texto? Vocês irão voltar lá no texto e irão escrever aqui na linha, não é uma linha tracejada, é uma linha. Vocês irão escrever aqui quantas semanas ou tantos dias, né? Escrevam aqui a quantidade de dias que também fala lá no texto. Letra B. O tempo de gestação dos seres humanos é de mais ou menos 40 semanas. Comparando com um rato, esse tempo é maior ou menor? Pessoal, nós vamos falar sobre semana, né? Os 9 meses, normalmente, que é o período de gestação dos seres humanos, eles duram 9 meses, né? E são contados por semanas. Normalmente são 40, 41 semanas. Então, às vezes, a mãe de vocês vai responder, você nasceu de 30 semanas, ou de 6 meses, Então, perguntem as semanas também. Além dos meses, perguntem quantas semanas. Combinado? E aí, vocês irão escrever aqui. O período de 40 semanas dos seres humanos é maior ou menor que o do rato? O do rato são 21 dias. São 2 semanas. E aí? Vamos lá, número 3. Leia o poema a seguir com a ajuda do professor. Ele apresenta a história de uma formiga e de uma árvore chamada Jequitibá. Lições de carinho. A formiga mínima sobe pelo tronco do Jequitibá gigante. Ela tem 100 anos. Ela nasceu ontem. Ele lhe ensina lições de sobrevivência. Ela agradece, afagando-o carinhosamente.
Então, ali, afagando, né, quer dizer fazendo carinho. Protete, né, João protete a árvore. Então, ali, pessoal, a árvore de Jequitibá, né, uma árvore lindíssima, como vocês podem ver na imagem, e ela é uma árvore gigante, ela é bem alta, o tronco dela é bem grande. E ali fala, né, sobre a formiga e a árvore. A árvore já tem há 100 anos e ali diz que a formiga nasceu ontem, né? Ó, ele lhe ensina lições de sobrevivência e ela agradece. Então ali é uma troca entre a formiga e a árvore. E nós vamos ver o que nós vamos fazer agora na letra A. Circule no poema a idade do Jequitibá gigante. Então peguem um lapisinho de cor e circulem ali a parte que diz respeito ao tempo em que o Jequitibá existe. E que ele já tem quantos anos? A prof acabou de falar sobre quantos anos o Jequitibá tem. Letra B. Ao comparar a idade da formiga com a idade do Jequitibá, o autor faz uma brincadeira dizendo que ela nasceu ontem. Isso ocorre porque a formiga é muito mais velha que o Jequitibá, tem a mesma idade do Jequitibá ou é muito mais jovem que o Jequitibá? E aí? A formiga nasceu ontem, o Jequitibá já tem 100 anos. Ela é mais jovem ou mais velha que o Jequitibá? Eles têm a mesma idade? Vocês irão fazer um X na resposta correta, tá? Letra C. Leia o título do poema novamente. Você concorda com ele? Por quê? Então, né, ó, o título do poema é Lições de Carinho. Por que é lições de carinho? Ali fala que a formiga trata a árvore, né, com carinho, ela faz afagos, carinhosamente. Então, por que é uma árvore de carinho? Coloquem o Rzinho aqui e peçam ajuda para o papai e para a mamãe se vocês tiverem dificuldade para escrever. Vamos lá então, pessoal, nós concluímos nossa atividade por aqui na página 16. A prof espera que vocês façam a atividade ali sobre a germinação e enviem o passo a passo de tudo, desde a sementinha que vocês escolheram, escolham com bastante carinho, não peguem plantinhas já prontas, né? Peguem as sementinhas para que vocês acompanhem esse processo que é incrível. Vocês podem fazer com o feijãozinho também, né? A prof deu a ideia ali do alpiste, ou, né, tem também a questão ali do feijãozinho, que dá de colocar, é mais acessível para todos, colocar num copinho, um algodãozinho, colocar a sementinha, umedecer, né, molhar um pouquinho e acompanhar esse processo também. Lembrando que a sementinha do feijão, ela precisa de condições como o tempo, ela precisa ficar um pouquinho no sol, ela precisa pegar o ventinho ali, sem o sol, né? Um lugar mais na sombra. Ela precisa ser umedecida pelo menos uma vez no dia. E façam essa experiência, pessoal. Chamem a família. Se vocês tiverem a possibilidade, experimentem mais que uma possibilidade para fazer esse processo de germinação, que vai ser uma experiência sensacional, vocês irão adorar, tá bom? Um grande beijo a todos, encerramos a apostila de ciências, mas nós já voltamos para trabalhar um pouquinho mais em outra apostila, combinado? Um beijão e até a próxima aula, pessoal!